Dá pra gente traçar, eu gosto muito de pensar em um fluxograma. Quando a gente gravou o episódio de Minoca, que inclusive é um dos mais ouvidos com a doutora Bárbara Valente, a gente traçou essas duas possibilidades aqui de fluxograma que eu acho que dá pra gente seguir. Então, avaliou o paciente, obviamente não tem supra, mas um paciente que tem essa alteração da troponina, viu o exame físico, examinou, viu a anamnese direitinho, viu a probabilidade pré-teste dele, você vai decidir pra qual lado você vai. Acredito que, no quase 99% dos casos, você vai mandar direto pro cateterismo, mas se é um paciente que você não comprou nem um pouco, como o Vitor falou, é um paciente jovem, é um paciente com a probabilidade de pré-teste muito baixa, ele tá com uma dor crônica, tem supradifuso em parede, você tá pensando muito, por exemplo, a miocardite, uma pericardite, você pode mandar direto para um exame não invasivo, como, por exemplo, a ressonância. E aí, é nesse contexto que você vai seguir. Se você mandar pro CAT, vai ser sem oclusão, né? Sem maior do que 50%, como vocês já falaram. Uhum. E aí, mais uma vez, você vai poder ter dois caminhos. Ou você vai tirar esse paciente da mesa do CAT e seguir a investigação para um lado, ou você já pode começar a investigação ali na mesa do CAT mesmo, né? Perfeito. Você já pode passar uma imagem intracoronária e ver se tem ali alguma placa que rompeu, o que pode ter acontecido, se você perdeu alguma coisa, ou se pode ter realmente uma causa isquêmica, e daí você fechar pra Minoca, e aí eu ouço o podcast de Minoca. Exato. Ou então ele saiu da mesa, não fez a imagem intracoronária, você pode mandar ele pra ressonância. Porque o papel da ressonância aqui, e já entrando nesse tópico, vai te diferenciar também. A ressonância, sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse. Mas ela é quem vai bater o martelo pra te dizer se aquilo ali foi uma minoca mesmo, se o paciente realmente teve uma etiologia isquêmica, ou se ele só infartou. E como ou se ele só teve uma alteração, uma lesão... Uma troponina, uma tinoca. Como é que ela vai fazer isso? Muito pelo padrão do realce, né? Então, se for um realce de padrão coronário, acabou, é isquêmico, infartou, é uma minoca. Ah, foi uma minoca por quê? Aí, se você quiser, você joga ele de novo pra estudar por imagem intracoronária que você não fez antes. Mas, porque foi, aí pode ser vários 500. Não foi. Ele tem um realce ali mesocárdico, tem um edema ali na região, fecha o diagnóstico de miocardite, por exemplo, uma tinoca. E aí, Maju, deixa só pra galera que tá vendo a gente, que não tem muito conhecimento do que a gente tá falando em relação a ciências pontuais de exames intracoronarianos, por exemplo. Primeiro eu vou puxar um pouco o saco do Marcão, pra até falar que a Prime dele, a 12 News Prime do Marcão, ficou sensacional sobre imagem intracoronariana, que é a UCT, IVUS, enfim. A angiografia, a luminografia por si só tá defasada, hein, Marcão? Vamos ser sinceros. Pra quem não assina a Prime, ficou realmente um texto excelente, uma edição excelente do Marcão, que deu pra poder ter muita noção do que ele colocou ali. E aí você avalia refinadamente se de fato não tem nenhuma erosão, nenhuma dissecção, né, que passou despercebido no luminograma da cinecoronariografia. Então é importante desde já, você optar, muitas vezes, na mesma hora, já revisar através da imagem intracoronariana. E pro seu lado, também acho que é legal explicar pra galera, explicar o que é esse padrão coronariano e o padrão não coronariano de realce tardio, e o que é até o realce tardio, para quem não tem muita noção do dia a dia de como funciona a ressonância. Exato. Assim, em resumo, na ressonância você vai utilizar um contraste, que é o gadolínio, que é o contraste paramagnético, que na teoria ele não entra na célula. Ele vai ser lavado rapidamente. A questão é, se você tiver situações em que você aumenta o espaço extracelular, ou então tem um monte de célula morta, ou então já tem ali fibrose, esse gadolínio, ele fica lá. Então, quando você faz a imagem mais tardia, que é por isso que a gente chama de realce tardio, ali 8, 12 minutos depois, você vai ver o gadolínio ali acumulado. Que não era pra estar ali, porque ele era lavado rápido, então, só tem célula boa, né? Exato. Algo aconteceu. Então, se esse algo aconteceu, ele segue um padrão de perfusão coronariana, então, por exemplo, ADA, perfunde ali parede anterior, etc. Se ele segue um padrão de perfusão coronariana e ainda indo do subendocárdico pro subepicárdico, né? Indo de dentro pra fora, que também é o padrão ali de perfusão coronariana, você vai ter o que a gente chama realmente de um padrão de realce tardio coronariano, porque sugere que algo aconteceu na coronária para essa galera morrer. De distal para proximal. Exato. Né? Mas se você tem uma lesão que é só no meio do músculo, não foi coronária, né? Porque a coronária não deu ruim, não secou, o que quer que tenha acontecido, e só o meio do músculo que deu ruim. Então, provavelmente, ali pode ter sido um processo inflamatório, uma cardiopatia inflamatória aguda, ou que a gente vai discutir daqui a pouco de outras etiologias, alguma cardiopatia infiltrativa, que tá gerando esse processo, essa inflamação ali no miocárdio, tá? Perfeito.
E nesse contexto, a ressonância vai afetar, fazer essa diferenciação afeta muito o prognóstico, né? Uhum. E você quanto mais rápido você ter essa diferenciação, vai mudar extremamente sua conduta. Porque assim, se você faz nos primeiros dias do evento, você, além do realce, que nem é obrigatório, apesar de eu ter falado do realce, na tinoca não é obrigatório ter realce, porque como o Vitor falou, a troponina ela é ultrassensível. Você não necessariamente precisa ter uma área muito grande, necrose, fibrose. Pode ser só uma lesão ali que fez positivar, mas não chegou a fazer uma fibrose visível. Você não consegue ver o realce tardio. Você pode ter só uma área de edema, que para isso precisa ser feito nos primeiros dias. Uma alteração ali nos mapas. O mapa T1 que sugere uma fibrose intersticial. O mapa T2 com uma forma mais delicada de avaliar a questão de edema. Então, por isso que é tão importante fazer a ressonância nos primeiros dias. E isso afeta demais o prognóstico e afeta a sua capacidade diagnóstica. Cai em quase metade da sua capacidade diagnóstica se você fizer a ressonância, como a gente às vezes faz, né? Ah, não tem lesão obstrutiva no CAT, alta, ressonância daqui a 3 meses. Perfeito. Será uma miocardite, amigo? Ou se ele não ficar com sequela com sequela, né? Com realce. Acabou. Você perdeu. Você Sim. nunca vai saber se era uma miocardite. Às vezes, se era até um Takotsubo que reverteu. Exatamente, isso que a gente ia falar, né? Porque no próprio cateterismo, se você não faz a ventriculografia, você pode perder esse padrão de Takotsubo clássico, né? Existem vários subtipos também de Takotsubo, não é só aquele clássico de hipercinesia basal e aquela cinesia mais apical. Podem ter outros padrões de Takotsubo, que é uma causa, né, cardíaca de tinoca, que não é uma minoca, não tem lesão coronariana, não tem nenhum envolvimento, né, coronariano, não tem isquemia. Perfeito. Né? E então, já começa também daí a parte do CAT, mas na própria ressonância, mais que você não tenha um realce, lembrar que também que as miocardiopatias, né, por mais que em pronto-socorro isso seria algo mais difícil, né, uma miocardiopatia se apresentar com dor torácica de cara, e aí, enfim, não é incomum, mas assim, não é mais difícil. Né? Mas pode ser uma cardiopatia hipertrófica, enfim. Exato. Também tem essa questão de você poder ver o padrão, né, daquele músculo, né, e entender se não tem algo a mais ali envolvido, até do ponto de vista genético, né? Então, deixa eu ver se eu sistêmica. entendi. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, primeiro de tudo, chegou o meu paciente com dor, coletei a história dele, vi probabilidade pré-teste de DAC ou não, coletei uma tropo, veio positiva, certo? Vou para minha imagem coronária para falar que isso não tem obstrução coronária acima de 50%, tá? Então, angiotomo, a princípio CAT, enfim. Olhei o CAT, vi minha luminografia. Não, a princípio não tem nada. Primeiro passo, checa de novo. Como que tá sua luminografia? Isso aí é importante. Que é o mais importante, talvez, né? Porque a gente sabe que, inclusive, dentro de minoca, a principal causa, na verdade, são as causas ateroscleróticas. Mas vamos lá, revisa. Chama o hemodinamicista. Vamos sentar aqui. Será que tem um flap de dissecção distal ou um êmbolo distal que embolizou para DA e a gente não estava vendo? Ou um subramo da DA pegou uma septal? Então, primeiro ponto é revisar o cateterismo. Segundo, imagem intracoronária. Tem disponível? Infelizmente, no contexto SUS, a gente não tem tanto IVUS ou CT. Lembrando que o CT é um pouco melhor, a gente consegue ver erosão de placa, uma coisa que a gente não consegue ver tanto no IVUS, que fica mais para, né, ulceração mesmo. Sim. Então, erosão a gente consegue ver no CT. Depois, acho que vale a pena um podcast com o Marcão pegando essa prime, a gente falando isso. E depois a gente vai para a ressonância. Minoca é obrigatório o uso da ressonância ou tinoca? Não é. Mas é extremamente importante, como o Maju falou. Então, se eu tenho um padrão de realce coronário, respeito uma artéria e principalmente pego do subendocárdio para cima, né? Isso provavelmente é realce de padrão isquêmico. Para ser isquêmico, eu tenho que pegar o meu subendocárdio. Porém, eu posso ter um realce, por exemplo, transmural, que pegou tudo e não ser isquemia.